A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. Como é maravilhoso nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor, para sermos renovados pelo Espírito Santo, para termos nossas forças renovadas, com o pão quentinho que desce do céu. Hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Gênesis, capítulo 37, versículo 8, 18 e 19, que diz assim: Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículos 18 e 19. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Hoje, o Espírito Santo me impulsiona a te dizer: não deixe de sonhar. Volte a sonhar. Quando Deus coloca sonhos em nossos corações, tudo ao nosso redor parece conspirar contra os sonhos. Tudo ao nosso redor parece conspirar contra a promessa. Tudo ao nosso redor começa a conspirar contra os propósitos de Deus. Tudo parece que está contra os propósitos de Deus. Mas é muito importante que você continue sonhando. O capítulo 37 aqui de Gênesis vai falar sobre José, sobre José e os seus irmãos. E a palavra vai nos contar que José tinha sonhos de verdade, de deitar, dormir e sonhar. E aí ele contava aqueles sonhos, que eram visões em formas de sonhos, e a sua família, os seus irmãos, não se alegravam em ouvir aquilo que José sonhava, porque nos sonhos José dominava, José governava, e os irmãos sentiam inveja, os irmãos sentiam raiva. O versículo 4 aqui do capítulo 37 vai nos mostrar, e dizendo assim: Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então a palavra vai nos dizer que Israel amava muito José, o pai amava muito José, porque José era o filho da sua velhice, Então o pai tinha muito carinho, o pai tinha muito apreço pela vida de José. Então os seus irmãos já haviam desenvolvido essa raiva do irmão, Mas aí quando ele começou a sonhar e os sonhos eram de governar, sobre os outros, aí para os irmãos foi assim, o fim da picada, E aí eles começaram a conspirar contra José. Mas José continuou sonhando. E todos nós sabemos, que numa certa feita o pai manda José ir até os seus irmãos. E ali quando os irmãos veem José chegando, eles conspiram, planejam matá-lo. Mas um dos irmãos, o Rúben, disse para não matar, mas somente jogar o rapaz na cisterna, para eles não derramarem sangue. Então eles jogam José ali numa cisterna, mas logo passa uma caravana ali de escravos e eles vendem José como escravo, Então José tinha todos os motivos para deixar de sonhar, sabe? Quando a gente olha para os sonhos de José, sonhando ali que eles estavam amarrando feixes no campo, ele e os seus irmãos,
e o feixe dele se levantava e ficava de pé, e os outros rodeavam e inclinavam diante dele. Isso parecia loucura. Se a gente olhar para a situação de José, isso parece loucura. Não tinha possibilidade de José ser exaltado naquela situação. Não tinha possibilidade de reverter a situação ali da escravidão, a situação de fracasso que José parecia ter entrado. Eu sei que às vezes você olha para o seu cenário e você enxerga fracasso, onde você deveria estar enxergando propósito. E o Espírito Santo hoje me manda te alertar que não existe fracasso nos planos de Deus. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, não existe fracasso, não existe circunstâncias que possam impedir. Enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, enquanto você estiver sendo obediente à palavra, pode tudo parecer conspirar contra, ainda estará cooperando para o seu bem, ainda estará cooperando para o propósito. Quando nós estamos caminhando rumo a um propósito, a uma promessa, a um sonho, nós passamos por caminhos muito difíceis. Entenda isso. O primeiro caminho aqui que o José passou foi uma certa solidão, porque ele tinha uma intimidade muito grande com o pai, mas em compensação era só com o pai, porque ele não tinha ali amizade com mais ninguém dentro da sua casa. Entenda. O Senhor permitiu que José crescesse ali, afastado, rejeitado pelos seus próprios irmãos. Então, quando nós estamos caminhando rumo a um propósito, nós passamos por caminhos muito difíceis. E um deles que eu percebo que a maioria enfrenta quando está chegando ao seu propósito é a rejeição. É a solidão. O Senhor usa a solidão para nos ensinar muitas e muitas coisas. Nós vamos perceber que no processo de fazer o vinho fica um tempo ali preso, nos barris. Quando a gente prepara ali a uva, extrai, o vinho não está pronto. Não está pronto. Você vai colocar no barril e aquele vinho vai ficar ali dentro do barril, fechado, lacrado, normalmente num lugar escuro, num sótão, alguma coisa assim. Tem que ser num lugar escuro, tem que ser num lugar afastado, tem que ser num lugar solitário, tem que ser trancado dentro daquele barril. E eu acho incrível que quanto mais tempo o vinho fica ali guardadinho, mais valioso aquele vinho se torna. Sabe? Então, nós podemos comparar os propósitos do Senhor, a nossa vida espiritual, com esse processo. Sabe? Quando o Senhor nos chama, é como se Ele estivesse ali amassando a uva, preparando a uva, mas quando a gente vê aquele caldo da uva sair, a gente já pensa que tá pronto, sabe? Ah, não, vixe, Deus falou, e agora eu tô lendo a Bíblia, eu tô entendendo e eu tô sabendo falar, tal. Aí Deus vai e te coloca dentro de um barril, lacra e te joga lá no sótãozinho, lá embaixo, na última prateleira, e te tranca lá. Sabe, quando a gente empolga, quando a gente vê o caldo da uva saindo, quando a gente pensa, agora vai, sabe, é nesse momento que Deus pega esse caldo, coloca no barril, lacra e te coloca num lugar escuro, num lugar solitário. Sabe, isso não é covardia, isso chama processo. E a gente precisa entender que isso é necessário.
sabe? Há muitos e muitos anos, há mais de 1000 anos, há mais de 2000 anos, é ensinado sobre o processo. A gente nasce ouvindo falar sobre o processo. A gente cresce ouvindo falar sobre o processo. Mas quando chega na nossa vez de passar o processo, a gente quer espernear, a gente quer chorar, a gente quer pular essa parte, mas não tem como pular essa parte. Nós não conseguimos pular a parte de sermos lacrados dentro de um barril e colocados num lugar onde ninguém nos enxerga, onde ninguém nos vê. E aí talvez você esteja exatamente nessa parte do processo. Deus foi lá, preparou, te entregou uma palavra, como se Deus tivesse ido lá, colhido a uva, preparado a uva, né? Com todo carinho, foi lá, pegou a semente, plantou, cuidou da plantinha, a plantinha cresceu, deu a uva, deu fruto, ele foi lá, colheu, preparou, tal. A hora que saiu o suco, parece que ele te colocou para escanteio, sabe? E parece que eu posso até ver alguém questionando a Deus neste dia, falando: Senhor, mas o Senhor plantou isso dentro do meu coração, o Senhor regou isso dentro de mim, sabe? O Senhor me incentivou a sonhar com isso aqui, o Senhor me ajudou até um certo ponto. Mas quando parecia que eu estava pronto, quando finalmente parecia que o Senhor tinha extraído o suco, quando finalmente parecia que eu ia ter para repartir, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor me colocou para escanteio. Mas hoje, através do Espírito Santo, eu vim te dizer que você não está esquecido, você não foi colocado para escanteio. O Senhor realmente plantou, regou, cuidou, extraiu o suco, mas o suco não era tudo que Deus tinha para extrair de você. Agora você pode estar dentro de um barrilzinho fechado, mas você pode ter certeza que Ele lembra exatamente onde Ele te guardou e Ele sabe exatamente o momento de te tirar desse sótão escuro, frio, para te apresentar. Sabe, se você está nesse sótão escuro e frio, agradeça a Deus, porque o próximo passo é Ele te apresentar. Sabe, é Ele usar tudo que Ele te deu para servir, para finalmente servir. Deus pegou José, entregou sonhos na mão de José, tal. Quando José estava bem empolgado, foi vendido como escravo. Foi traído pelos seus próprios irmãos. Foi colocado dentro do barril, lacrado e esquecido. Sabe? E ele tinha todos os motivos do mundo para pensar: Deus desistiu de fazer na minha vida. Mas sabe o que ele fez? Continuou buscando. Sabe o que ele fez? Continuou sonhando. Sabe o que ele fez? Continuou pensando na promessa. Sabe, o Senhor deseja que nós pensemos nas promessas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente evita de pensar naquilo que o Senhor nos prometeu. A gente fala assim: eu não quero mais pensar nisso. Eu não quero mais pensar nesse ministério que o Senhor falou que ia me dar. Eu não quero mais me imaginar segurando a promessa. Eu não quero mais me imaginar vivendo a promessa, porque eu me imaginei segurando o meu filho. Eu me imaginei num palco cantando. Eu me imaginei num púlpito pregando. Eu me imaginei dentro de algum lugar sendo missionária, servindo. Eu me imaginei em outro país porque Deus falou que ia me levar. Eu me imaginei
E tudo que eu tive foi frustração, então agora eu não quero mais pensar em nada. Eu nunca mais quero me imaginar pegando um microfone. Eu nunca mais quero me imaginar ajudando as crianças carentes que eu tinha o sonho de fazer missão por elas. Eu nunca mais quero me imaginar atravessando uma fronteira. Oh, aleluia! E o Espírito Santo me impulsiona a te dizer, então volta a pensar nisso. Volta a se imaginar segurando a promessa, abraçando a promessa. Volta a se imaginar atravessando as fronteiras. Volta a se imaginar ajudando as pessoas nas missões que você tanto sonha. Volta a se imaginar naquela faculdade que você tanto sonha, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ana não deixou de acreditar por nenhum momento. Ela ia e voltava todos os anos, só orando, gemendo, pedindo, clamando. O seu marido incomodou, falou: "Mãe, minha esposa, pelo amor de Deus, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Por que você tá tão aflita? Eu te amo, não precisa disso." Mas Ana não deixou de acreditar, Ana não deixou de crer, Ana não deixou de sonhar. E a última tentativa dela foi: "Eu, Senhor, vou te devolver. Eu quero ter um filho, me faça gerar e eu te devolvo. Eu coloco esse filho dentro da sua casa para ser criado segundo a tua lei, para ser útil dentro da sua casa, mas me faça gerar." E a aflição de Ana era tão grande que a palavra do Senhor nos conta que o sacerdote Eli chega ali e fala: "Mulher, se aparta do vinho, olha a hora que é e você já tá bêbada." E ela fala: "Não, meu Senhor, pelo amor de Deus, não pense isso de mim. Eu não tô bêbada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. A minha angústia é muito grande, a minha ansiedade é muito grande." E ele fala: "Olha, se é assim, então vá em paz e que Deus te conceda a tua petição." E a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou de Ana. Sabe, em algum momento Deus poderia ter esquecido? Não. Só que Ana estava dentro de um barrilzinho. Lembra do barril do vinho? Ana estava dentro do barril, lacrada, lá no sótão. O que Deus faz? Chegou a hora de ir lá. Chegou a hora de abrir o barril da Ana e servir o vinho que eu preparei na vida dela. Então a palavra do Senhor diz: "E Deus se lembrou de Ana, e Eucana conheceu a Ana, e Ana gerou." Ana gerou Samuel. Ana segurou a promessa. Ana viveu a promessa. Ana foi feliz na promessa, porque ela não deixou de crer, porque ela não deixou de sonhar. José viveu a promessa. Quando tudo parecia contrário, a promessa foi encontrar José lá dentro da prisão. A oportunidade foi encontrar José lá dentro da prisão. Sabe o que a gente pensa muitas vezes? Não, mas eu não tenho oportunidade. Aqui ninguém tá me vendo, aqui ninguém tá me escutando. Eu vou cantar aqui, ninguém vai me ouvir. Eu tenho poucos seguidores, eu vou postar, ninguém vai ver. Sabe, mas José estava lá dentro da prisão. E o rei começou a ter sonhos que tirava a paz dele. E agora ele vai ouvir falar sobre José e ele vai falar: "Traz esse menino aqui então, porque eu quero que ele interpreta o meu sonho." E agora José vai ali interpretar aquele sonho e ele vai falar: "Olha, eu nunca vi tanta sabedoria. Quem que é mais sábio, quem que é mais apto do que você mesmo, José, para estar aqui nesse cargo? Quer saber? Abaixo de mim é você, e acima de você só eu. Governa. Faz o que você tem de fazer, faz o que você sabe fazer." Sabe, José estava dentro da prisão, mas a oportunidade dele não era um microfone, a oportunidade dele não era uma influência, a oportunidade dele não era um amigo rico,
A oportunidade dele era o Senhor. A oportunidade de José estava na mão de Deus e na hora certa o Senhor veio e foi a oportunidade de José. E foi a hora de José. Foi o momento que Deus abriu o barril e o vinho que ele tinha preparado em José se derramou e serviu. Sabe, eu vou orar pela sua vida, mas neste dia eu gostaria que você entendesse isso. O Espírito Santo está te chamando a sonhar. Sonhar mais uma vez com tudo aquilo que Deus te prometeu. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, Pai. Para que hoje eu e os meus irmãos estivéssemos aqui, saboreando essa palavra tão maravilhosa, meu Pai, desfrutando das tuas bênçãos, sendo herdeiros da tua promessa, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração e nós te pedimos, Pai, nos ajuda a voltar a sonhar. Nos ajuda a vencer a solidão. Nos ajuda, meu Pai, a vencer a rejeição. Nos ajuda, meu Pai, a vencer, meu Pai, todos os obstáculos que nos são colocados, meu Pai, diante de nós, meu Deus. Eu sei que muitas vezes, meu Pai, é difícil seguir em frente, é difícil acreditar na promessa, porque tudo está parecendo tão natural, tudo parece que está tão parado, tudo tão no seu próprio lugar. Mas é o Teu Espírito Santo, Pai, que pega as coisas ordinárias na nossa vida e transforma em extraordinário. É no ordinário, Pai, enquanto eu estou lavando uma louça, enquanto eu estou fazendo um bolo, enquanto eu estou cuidando dos meus filhos, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou aqui, meu Pai, gravando este devocional, é que o Senhor está fazendo o extraordinário na minha vida, Pai. Não para minha honra, não para minha glória, Pai, mas para mostrar que é o Teu Espírito Santo que faz. Então, meu Deus, que os Teus servos neste dia sejam encorajados, meu Deus, a sonhar mais uma vez. Sabe, que os Teus servos sejam encorajados a tentar mais uma vez. E que eles entendam, Pai, que enquanto eles estão cumprindo as suas obrigações cotidianas, rotineiras, o Senhor está cuidando do extraordinário que o Senhor prometeu na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!